Esse projeto de lei, eu volto a dizer, é ruim para o Brasil, é ruim para a sociedade brasileira, para a imagem do Brasil no exterior. No ano que o Brasil preside a Conferência do Clima, recebe a COP30 em Belém. Evidentemente que quem patrocina essas mudanças não está preocupado com a imagem do Brasil lá fora. Mas aqui dentro também é importante que a sociedade brasileira saiba o que está sendo votado aqui. O que está tentando fazer aqui é muito simples. De certa forma, dar um título definitivo, não para áreas já consolidadas, que nos últimos 10 anos, porque aprovamos aqui nessa casa, em 2015, como é que os estados podiam regularizar, a União, e esse trabalho foi feito. Nós não estamos falando daquilo que já foi, de certa forma, regularizada, e que acessam os financiamentos, e que acessam, inclusive, os investimentos estrangeiros, com autorização em área de fronteira. Nada disso impede, nada disso traz insegurança jurídica. O que está sendo debatido aqui, e o que está por trás, é de querer avançar para determinadas concessões, e às vezes desde concessões de áreas que foram ocupadas ilegalmente, sem ter sido concedida pelo Estado, e tentar legalizar. E muitas destas áreas, em toda a faixa de fronteira, você tem ali, há muito tempo, vivendo comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Além dos interesses também geral, daquilo que interessa do ponto de vista da conservação ambiental. Então, do ponto de vista concreto, econômico, o que isso vai trazer de benefício para esse modelo de agricultura, ou para aqueles que defendem a expansão da fronteira agrícola para cima de direitos fundamentais de povos e comunidades tradicionais e de direitos fundamentais difusos do povo brasileiro ao meio ambiente? O que é que está por trás disso aí? É legalizar essa estratégia, que é aquilo que a volta e meia a gente tem debatido nessa casa, quando querem legalizar a grilagem da terra e manchar a imagem do país. O que está se votando aqui hoje é uma afronta a direitos fundamentais de povos e comunidades tradicionais, em especial povos indígenas, mas também de direitos daquilo que a gente chama de direito difuso, de toda a sociedade brasileira, para áreas também de interesse do ponto de vista de criação de unidades de conservação. Então ela representa retrocesso do ponto de vista dos direitos humanos, porque você tem, nesta faixa de fronteira, muitas comunidades indígenas, comunidades quilombolas, que por uma deficiência, uma inoperância, por parte do poder público historicamente, não cumpriu a própria Constituição de demarcar as terras indígenas e os territórios quilombolas. Estas comunidades foram empurradas ao longo da história do país para distante, inclusive, de seus territórios. Os povos indígenas, por exemplo, foram empurrados pela fronteira agrícola. E ocupam em vários lugares dessa área de 150 quilômetros de fronteira, em muitos lugares em toda a faixa de fronteira. Evidentemente que a concessão que foi dada lá atrás pelo poder público para particulares, em muitos casos passaram por cima dessas pessoas ou dessas comunidades que já viviam nesses lugares. Eu quero aqui finalizar para dizer para todos os líderes e para esta casa que na política, para a sociedade brasileira afronta esses direitos,
a imagem desta casa é que vai ficar manchada. Mas eu sei que por trás de colocar na pauta este projeto para votar, que não é simplesmente para atender direitos de propriedade particular de alguns, mas é porque também querem manchar a imagem do país lá fora. Porque a imagem que vai ficar manchada lá fora é do Brasil, no ano da COP. E aí é o presidente do Brasil. É esta a razão que está sendo votada aqui. Não por uma razão concreta, econômica e de necessidade. Porque é possível negociar para aqueles que cumprem a função social, para aqueles que não têm terra indígena em cima, para aqueles que não têm território quilombola, para aqueles que não têm interesse maior da sociedade. Eu volto aqui a tentar convencer os colegas parlamentares de que nós devemos adiar a votação desse projeto. Aqui, nós já dizemos isso, ninguém quer abdicar de conversar para melhorar o projeto. Atender ainda demandas que não foram atendidas nesses 10 anos que foi dado o prazo para que se regularizasse toda a situação. Nós temos, inclusive, até uma decisão do próprio STF, isentando, inclusive, os pequenos e médios agricultores a poder regularizar sem precisar cumprir com a função social da propriedade. Portanto, tem legislação, então, para poder atender aquilo que falam que esse projeto de lei vem para sanar ou resolver problemas. Aqui, por exemplo, falam em nome de pequenos agricultores, mas é uma falácia, porque eu volto a dizer, traga um pequeno agricultor aqui, que esteja passando por algum problema que está sendo usado no discurso aqui, nessa casa. Para vocês terem uma ideia, tem um artigo nesta lei que interfere inclusive nas terras devolutas, sob jurisdição dos estados. E aí vai colocando uma pedrinha para poder regularizar a terra devoluta, grilada, também nos estados. O que está por trás aqui são os interesses dos grandes proprietários, e muitos desses não teve nem a concessão de forma honesta. Não há, eu volto a dizer, impedimento para ter investimento estrangeiro em propriedades em área de fronteira. Quando falam, mas não vai ter segurança jurídica. Não tem segurança jurídica quando é uma terra que foi concedida ou que foi invadida, mesmo sem concessão, e que lá tinham uma comunidade indígena. Aí é insegurança jurídica. E aprovar algo inconstitucional que afronta direitos, vocês vão querer que venha investimentos? Vocês estão dando um tiro no pé no próprio agro. E eu sei que tem gente aqui que não está interessado com isso, está interessado por outras razões. Mas para o agro é ruim aprovar esse projeto.